Porque a quebra de sigilo da investigação do caso Master revelou que Daniel Vorcaro possuía muita articulação, uma forte articulação e influência no meio político, jurídico e econômico. Um dos relatórios preliminares da corporação indica, inclusive, que o ex-banqueiro tentou contatar diretores da Polícia Federal, André Rodrigues, e da PGR, Paulo Gonet, pouco antes de sua prisão, e pediu que um aliado enviasse um recado para que os investigadores não praticassem, e aí eu vou abrir aspas, alguma sacanagem, senão iria, eu vou abrir aspas mais uma vez, tudo para o saco. O conteúdo que foi obtido pela investigação estava no bloco de notas de Vorcaro. Essa apuração também revelou o envolvimento de agentes da Polícia Federal no escândalo, com alguns recebendo propina de R$400 mil por mês, para passar informações sigilosas para o dono do Banco Master, trazendo ainda mais debate, sobre a apuração conduzida pela corporação. Deixa eu puxar o Bruno Musa para avaliar esse novo lote de informações, um conjunto de informações a respeito da maneira como os negócios e as relações eram tocadas por Daniel Vorcaro, Musa? Relações espúrias, Caniato? Mas eu acho que já não... Nós estamos na fase que nada mais surpreende. Talvez aquele primeiro bloco tenha sido, digamos, o mais surpreendente em tudo para entender aonde chegavam essas articulações, esses tentáculos, como eu costumo dizer. Agora nós estamos na fase que me parece que qualquer nova mensagem que venha a ser publicada ou tornada pública, nada mais surpreende. Cada dia, pelo visto, teremos um bloco adicional e que assim seja, que continue sendo, porque realmente está interessante assistir tudo isso que pode vir a derrubar o que basicamente se chama de país e que perdeu todo o senso de moralidade institucional e que, como o Mota falou, começa a surgir algum mínimo de resquício de esperança pela fala, pela expressão, pela dureza, como está sendo conduzido, pelo menos até o momento, pelo ministro André Mendonça. Ao longo dos últimos dias, Caniato, quando a gente veio comentando a respeito das instituições brasileiras, eu venho tentando falar da maneira mais delicada possível, como me parece que há uma estranha relação entre o que era o Vorcaro, que parece que estava por cima de todas as instituições brasileiras numa relação hierárquica, e abaixo apareciam as instituições. Só lá embaixo, todos nós, pagadores e financiadores de todo esse escárnio que a gente está vendo. Mas quando nós vemos mensagens que continuam sendo tornadas públicas, me parece que essa relação hierárquica era assim mesmo. Daniel Vorcaro por cima de todo mundo. Valores são absurdos. Ontem nós mencionamos a respeito disso um lote de mensagens que saiu, em que foi divulgado e ele, inclusive, queria fazer uma emboscada e pagava 10 milhões para um ex-jogador na NBA nos Estados Unidos que tinha sido ex-namorado da sua noiva. Perceba onde pode chegar 10 milhões de reais para uma pessoa tão distante lá nos Estados Unidos por ser ex-namorado da sua noiva. Se ele não tinha limite, é que não tem limite. Isso continua impressionando. Então, até onde ia? Eu não estou nem falando a capacidade financeira, porque a gente já viu aqui os desvios de bilhões e bilhões, mas aonde ia a mentalidade dessa pessoa? O que ele queria com isso? Era dominar absolutamente tudo? E como ele conseguia fazer isso com os seus dias em 24 horas? É realmente impressionante e talvez até a habilidade do mal que ele conseguiu conduzir absolutamente tudo isso, até que um castelo de cartas começa a ruir. Mas essa relação espúria entre ele estar acima das instituições começa a ficar cada vez mais claro com esse lote de mensagens, em que ele tentava contato com chefes de instituições importantes da República Brasileira. E quando nós analisamos cada uma dessas instituições, tem pessoas importantes que também se relacionam diretamente com o executivo, com o legislativo e com o judiciário. Relações intrínsecas, relações diretas, relações de amizades, relações de clubes, relações de contratos, relações de uísques, de vinho. Não é tão difícil nós analisarmos e conseguirmos juntar os pontos com o que temos até agora. Claro que as investigações e
depois uma condução através de um processo legal, se tivermos isso no Brasil, deve ser conduzida com rigor e aí sim atestar tudo isso que está sendo investigado. Mas me parece que, sem muita inteligência, os dados já estão muito fáceis de serem conectados. E as instituições brasileiras, essas sim, mostraram porque não tem nenhum tipo de crédito com a população do Brasil. Pois é, deixa eu voltar com o Mota. Mota, a cada novidade, né, a cada nova notícia a respeito do caso do Banco Master, suscita algum tipo de análise, alguma reflexão de nós que tratamos disso diariamente. Essa em especial, essa informação, essa notícia que diz respeito a essa influência política, econômica, jurídica, fico imaginando, inicia-se uma investigação, ou pelo menos a tal investigação ganha a imprensa. E aí Daniel Vorcaro envia recados para o Procurador-Geral da República, para o chefe da Polícia Federal e manda recado, não pode ter sacanagem aí, senão vai todo mundo para o saco. Gente, mas que situação é essa? É essa pergunta que o cidadão brasileiro se faz, Caniato, e vai crescendo uma espécie de desespero dentro da gente. É uma sensação de que nós estamos completamente sitiados, porque nós repetidamente falamos aqui dos chefes de algumas das instituições mais poderosas do Brasil. São homens que podem praticamente tudo. E a gente se surpreende com a falta de surpresa dessas notícias, né? Essa daqui em especial, que o banqueiro tentou ou teria tentado se comunicar com esses chefes dessas instituições. Ora, esses chefes dessas instituições, salvo engano, me corrijam se eu estiver errado, participaram daquela famosa degustação de uísque patrocinada pelo banqueiro em Londres, que custou mais de $500 milhão. Então, eu imagino, quando você vai para uma degustação como essa, eu imagino que deva ter acontecido ali uma troca de cartões, né? Tá aqui o meu cartão, pega o seu. Então, o banqueiro já tinha o contato de todo mundo. Eu imagino isso. E aí, o que passa pela minha cabeça é isso. Quando nós ficamos sabendo de todos esses detalhes e compreendendo qual era a rede de relacionamentos do banqueiro, a surpresa real é que ele tenha sido preso. A gente fica pensando, mas então como é com tudo isso? Como é que o banqueiro foi preso e ainda está preso? Então fica aqui os meus cumprimentos aos membros dessas instituições que estão tendo agora os seus nomes jogados na lama. Parabéns aos membros dessas instituições que ainda se lembram da sua missão e que não recuaram na hora de cumprir o seu dever. Pois é, deixa eu passar para o Beraldo, só pulando inclusive a ordem, porque depois talvez o Diego queira fazer algum complemento em relação ao que disse há pouco o Beraldo. Mas, Beraldo, você no assunto anterior, você classificou a turma do Vorcaro, não aquela turma, mas o pessoal que orbitava, ou que trabalhava com ele como gente ralé, gente chulé. Presumo que você inclua Daniel Vorcaro nessa avaliação. Mas mesmo sendo gente ralé e gente chulé, ele conseguiu chegar longe, entre aspas, né? Ele tinha contatos de gente muito poderosa. Como é que ele conseguiu construir essa rede de contatos, inclusive enviando esse tipo de mensagem, esse fica esperto para autoridades? Não, veja, Caniato, figuras como Daniel Vorcaro e aparentemente seu pai, seu cunhado, que atuam dessa forma, dizendo, preciso dar uma dura lá na minha cozinheira. Quer dizer, o sujeito está fazendo um esquema de pirâmide multibilionário e ele manda mensagem no grupo para dar um sacode na cozinheira, para dar uma pressão no motorista, para arrumar um flagrante para o ex-namorado, ex-marido da noiva. Então é gente moralmente ralé, que vai recorrendo, ou pelo menos diz que quer recorrer
a esse tipo de instrumento, de gente completamente desqualificada. Só que aí vem a pergunta, bom, mas se o ponto de partida é esse, como é que chega onde chegou? Esse é o retrato do Brasil, Caniato. No Brasil, se você molhar a mão da pessoa certa, você senta na janela. E Daniel Vorcaro, que tinha um esquema de pirâmide, ele não molhou a mão só do pessoal do poder, não. A Faria Lima, esses bancões da Faria Lima, essas corretoras celebradas da Faria Lima, venderam mais de 40 bilhões de reais desse esquema de pirâmide, em troca de comissões bilionárias. Então são todos cúmplices, porque o Brasil é isso. Mesmo a Faria Lima, a turma do coletinho, do patinete elétrico, da BMW financiada, essa turma que se coloca moralmente superior, são mais inteligentes do que todo mundo, mas na hora que vem a oportunidade de ganhar uma grana com um vagabundo como Daniel Vorcaro, que claramente estava dando um golpe, eles pulam de cabeça, porque só estão preocupados com o dinheiro que eles vão ganhar. E a mesma coisa serve para Brasília, a mesma coisa serve para os governos estaduais, municipais e por aí afora. Então, o Brasil está em estado de falência moral. E a partir disso, tudo é possível. Tanto é que nós tivemos toda aquela operação Lava Jato, tudo que se revelou ali, e não mudou absolutamente nada no Brasil. Enquanto aquelas figuras que confessaram os crimes de roubo de dinheiro público, de repasse de centenas de milhões para agentes públicos que saquearam a Petrobras, que saquearam o BNDES. Essas pessoas, enquanto elas estavam sendo soltas e tendo as suas condenações anuladas, Daniel Vorcaro estava nadando de braçada com boa parte desses mesmos atores, distribuindo grana, porque eles só entendem esse tipo de linguagem. Então, é muito triste nós percebermos que a decência ficou antiquada no exercício das funções públicas, especialmente ligadas ao governo federal. O mesmo grupo político que ocupa o mesmo Palácio do Planalto há 20 anos, que proporcionou à população brasileira as evidências necessárias para nos mostrar como nós somos trouxas, como nós trabalhamos, pagamos nossos impostos, tentamos sobreviver nesse país perigosíssimo e injusto para financiar esse tipo de farra. Está tudo absolutamente errado. E eu não tenho esperança, mas eu espero, no fundo, quer dizer, é uma contradição, mas talvez no Brasil a gente precise de contradição, né, dessa falsa esperança que a gente se enche quando vê coisas desse tipo acontecendo, mas realmente é muito complicado a gente imaginar que este caso específico vai produzir no longo prazo não apenas a responsabilização de todos aqueles que cometeram crime, mas especialmente servir de um ponto de partida de uma mudança de mentalidade na população brasileira. Infelizmente, eu acho que ainda não vai ser agora, ainda não será a partir desse escândalo que nós vamos viver isso. Deixa eu passar para o Diego Tavares. Diego, essa notícia, a gente consegue costurar e conectar essa notícia com aquela sua última... aquela sua reflexão e análise a respeito de nulidades e questionamentos, que eu fico pensando, né? A proximidade de Daniel Vorcaro com figuras dessas instituições não criariam vícios no processo? E aí eu fico imaginando, qualquer que for o resultado, sempre vai ter uma parte ou algum ator envolvido no processo que vai poder questionar o veredito, não?
Evidentemente, Caniato. Imaginemos só, vamos entrar nessa onda de comparar o caso Master com a Lava Jato. A Lava Jato desmoronou porque foram identificadas mensagens entre o juiz Sérgio Moro e o procurador da Lava Jato, que era responsável à época pela acusação, Deltan Dallagnol. Enfim, imaginemos agora o caso do Banco Master, onde o Procurador-Geral da República, o chefe, o diretor-geral da Polícia Federal, os ministros julgadores e toda sorte de autoridade brasileira recebeu, como o Beraldo sempre lembra aqui nos seus brilhantes comentários, um presente de 3 milhões de reais, que é uma degustação de uísque em Londres. Ora, está muito claro que existe aí uma relação espúria entre o investigado, entre o chefe dessa grande organização mafiosa e as autoridades que têm as atribuições de processar, de investigar, de julgar o caso do qual ele responde. Então, é evidente que isso vai suscitar uma grande nulidade a respeito de tudo, e não só uma nulidade em relação a esse processo, vai suscitar um grande atestado de destruição das instituições ligadas ao Poder Judiciário, ligadas à efetivação da justiça no nosso país. O recado que se passa, não só à sociedade brasileira, que infelizmente, ligada a tantos problemas do seu dia a dia, tantos problemas dos mais básicos possíveis, não consegue nem ter a dimensão de tudo isso que está acontecendo, não consegue entender o quão grave é a identificação de uma mensagem do banqueiro responsável pela manutenção de todo esse esquema para as pessoas que são responsáveis pela investigação e pelo julgamento do caso. Não consegue entender a gravidade disso e como isso representa a falência do nosso sistema de justiça. Talvez isso não caia na sociedade com aquele clamor popular que deveria, mas sem dúvida vai incubar a semente de muitas unidades a serem arguidas no futuro. E isso, pelo bem e pelo mal, beneficia o corrupto, beneficia o empresário corrupto, o político corrupto, todos aqueles que estão envolvidos no esquema, tal como aconteceu com a Lava Jato. Toda a operação cai por terra. Por quê? Porque é necessário, em dado momento, se passar a observar a regra do jogo. A regra do jogo importa tanto quanto o mérito. Eu vou trazer aqui mais uma vez o exemplo que eu trouxe nos Pingos dos Is de ontem ou anteontem, salvo engano, que é o processo da Carla Zambelli. Não estou aqui para dizer se a Carla Zambelli acertou ou errou, se é perseguida política ou não. Particularmente, eu acho que não. Mas a Carla Zambelli teve a sua extradição ao Brasil negada porque a justiça italiana reconheceu uma nulidade processual, reconheceu a inobservância da regra do jogo, reconheceu que havia ali um problema com o ministro que julgou a Carla Zambelli, com o devido processo legal. Nem entrou no exame de mérito, nem foi para o embate das razões que motivaram o processo. O processo em si estava contaminado. Em qualquer lugar onde o direito é levado a sério, o que acontece no Brasil é visto como piada, não é visto como processo, não é visto como justiça. O que nós temos aqui é um grande acerto de conveniências políticas, é um grande acerto que instrumentaliza as instituições, instrumentaliza a lei, instrumentaliza o direito na persecução de interesses particulares daqueles que detêm o poder, e isso é inadmissível. Isso faz com que nós não sejamos uma democracia, porque Estado democrático de direito pressupõe o império da lei, pressupõe que as instituições observem a regra do jogo. Então, é gravíssimo tudo isso que está acontecendo, e você vai no ponto, acerta, Caniato, quando diz que isso pode sim suscitar toda a derrubada desse grande esquema de corrupção que é o caso do Banco Master.